Olá pessoal, bem-vindos ao canal, deixem o like e se inscrevam. Nossa história começa com uma jovem de cabelos rosa vendendo melancias. Ela fala para as pessoas comprarem, porque as melancias são doces. Então aparece um cara, e pergunta se elas estão maduras. A moça responde que sim, mas se acham que não estão, não precisam comprar. O rapaz decide experimentar, mas logo gospe falando que as melancias não são boas e ela está tentando enganá-los. Ele fala para seus comparsas para pegarem a garota para ensinarem uma lição a ela. Os FDP ficam todos animadinhos, um fala que nunca viu uma garota tão bonita, outro diz que a noite vai ser muito divertida, se é que você me entende. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. A moça grita chorando dizendo que não, para que não façam nada com ela. As pessoas em volta criticam os bastardos mas não fazem nada para ajudar, falam que eles ficam molestando as pessoas à luz do dia, mas ninguém pode desafiá-los pois o líder dos FDP estava com o Fengui. Isso era horrível mas ninguém é maluco o suficiente para fazer alguma coisa. O líder do bando diz a ela que pode continuar gritando, mas mesmo que ela grite e chore até estourar a garganta ninguém viria socorrê-la. Então a cena é cortada para um bastão de madeira voador e uma voz forte dizendo para deixá-la ir. O bastão voador, que provavelmente era discípulo do Kakashi, acertou o butico do líder do bando, e ele virando os olhinhos caiu no chão gritando de dor. O careca fica surpreso e grita que o butico do terceiro irmão foi violado. Então nosso prota aparece dizendo como eles se atrevem a molestar sua irmã, eles são lixo e que vai acabar com eles. O careca pergunta de onde saiu esse pirralho, o outro diz que ele está cansado de viver. O violado manda o prota ir à merda e fala para seus comparsas matá-lo. Mas o nosso prota mostra que ele que é o protagonista dessa história e já mete outro pedaço de madeira na boca do líder e o mesmo cai chorando de boca cheia. O careca já exclama que o terceiro irmão foi violado outra vez e o líder manda acabarem com ele rápido. Então eles vão para cima do prota e ele tenta acertá-los, mas o coitado ainda não entende dos Paranauê e não acerta ninguém. Os malucos vendo isso partem para cima sem dó e quebram ele no pau. Seu irmão pede para que parem mas é em vão. A bagunça só parou com a chegada da polícia, pois neste momento eles saíram correndo dizendo que na próxima vez o matarão. Seu irmão corre para ele chamando seu nome, Iehan, e pedindo para que desperte. Neste momento o prota se vê flutuando em um espaço vazio e o seu colar emite umas luzes misteriosas e 2 raios entram em seus olhos e ele grita de dor. Mais tarde nosso prota desperta no hospital e dá de cara no zopai da enfermeira. Ela sem entender pergunta o que ele está fazendo, ele pede desculpas e diz que foi um acidente, mas ela diz que se foi de propósito vai chamar a segurança. Neste momento o prota viu que a roupa dela estava transparente e disse que ela era uma mulher lasciva. Sua irmã abre a porta muito ansiosa perguntando se ele está bem. Iehan responde para sua irmã dizendo que está bem, mas logo ao vê-la, ele percebe que suas roupas estão transparentes e ele grita para que sua irmã vista alguma roupa. Ela toca sua testa um pouco envergonhada e pergunta que bobagens ele está dizendo pois ela está usando roupas. Por um instante ele fica olhando o zopai de sua irmã e então ela diz aliviada e um pouco desconfiada, que ele não tem febre e se pergunta se o seu cérebro está danificado. O prota confuso, pois não sabe como as roupas de sua irmã voltou a aparecer. Preocupado ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Então ele se vê flutuando em um local vazio com inscrições onde aparecem as mensagens, método dos olhos, Yin e Yang. O olho da esquerda é o Yin, e o olho da direita é o Yang. O olho, Yin, permitirá atravessar o inframundo, e o olho Yang pode ver tudo. Iehan fica confuso pensando no que viu e resolve tentar usar os olhos Yin e Yang. Então quando ele tenta usar os olhos do Yin e Yang, ele consegue ver fora de sua sala, vê as enfermeiras, e os médicos passando então ele pensa que é incrível, realmente pode ver através de tudo, e deseja ir mais longe. Em um certo momento ele chega a ver uma sala onde tem um médico fazendo coisas libidinosas com uma enfermeira e ele pensa consigo que esse velho é um pervertido. Ele decide tentar de novo então ele viu uma enfermeira muito bonita segurando uma seringa e ele fica todo animado pensando que inclusive ele pode ver essa enfermeira.
E ele pensa em tentar dar uma olhada mais caprichada e fica torcendo para ela virar, pois ele tá vendo ela só de costas, e o prota queria ver seu rosto. Ela começa a virar, e ele todo animado, com os hormônios à flor da pele, comemorou porque finalmente ela vai dar a volta para que ele possa vê-la completamente. No entanto, quando ela vira, não é exatamente o que ele estava esperando. E ele cai de susto. Traumatizado com essa experiência horrível que passou, ele fica pensando que esses olhos não servem para nada. Então uma enfermeira entra no quarto e chama a irmã dele para que pague os custos do hospital. O prota observa sua irmã responder à enfermeira dizendo que está de acordo e logo estará lá. Quando ela sai, ele usa os olhos divinos para ver o que está acontecendo. Então ele vê sua irmã pagar a enfermeira e perguntar se o dinheiro era o suficiente. A enfermeira responde que sim, é o suficiente, e que o Yehan está bem e já pode ter alta. O prota fica mal por ver que a sua irmã está gastando pouco dinheiro que tem para pagar suas despesas do hospital. Então ele decide que com o poder desses olhos, ele vai ganhar muito dinheiro e fazer com que sua irmã tenha uma vida melhor. Ao sair do hospital, ele disse para sua irmã que tem algo para fazer, mas que voltará para casa logo. Ela pede para que ele volte cedo. Yehan sai caminhando pela rua pensando em como ganhar dinheiro com esses olhos. A cena corta para um beco onde tem uma mina fazendo apostas com um jogo de dados dentro de um copo. Ela chama as pessoas para que venham e apostem. Adivinhem se o número é grande ou pequeno. Um figurante já diz logo que aposta 500 por um número grande, outro já disse que aposta 300 por um número pequeno, outro ainda diz que apostou várias vezes por um número pequeno, e não acha que essa vez seja um número pequeno. Sendo assim, vai apostar 600 por um número grande. A garota, olhando para eles, pensa que são um monte de idiotas, e que só esperem, pois todo esse dinheiro será dela. Logo, ela lança o copo com os dados sobre a mesa, espera terminar as apostas. O nosso protagonista, ao ver aquilo, vê que tem muito dinheiro em jogo, e resolve usar os seus olhos divinos para dar uma espiadinha, para ver se os números que estão dentro do copo é um número grande ou pequeno. Os números pequenos são de 4 a 10. E os números grandes são de 11 a 17. Levando isso em conta, ele vê que no copo a soma dos dados é 9, então o distribuidor, ou seja, a picareta, a garota é que vai ganhar todo aquele dinheiro. Então, finalizando as apostas, ela levanta o copo e mostra os dados 2, 3 e 4, e grita que a soma dos dados é um número pequeno, sendo ela vencedora. Os figurantes reclamam que não entendem por que saiu pequeno de novo. O outro já grita que não quer jogar mais, pois já perdeu quase 3.000 em uma hora. O outro já fala que não acredita nisso e quer tentar de novo. A garota, toda feliz, agradece o patrocínio dos idiotas, rapazes, e se prepara para ir embora. Entretanto, ela olha e vê que Yehan está lá no fundo, e pensa que ele é um recém-chegado, e com isso ela pode lucrar mais um pouquinho. Então ela o chama e pergunta se ele quer jogar. Ao ouvi-la, ele pergunta se ela não iria embora, porque ela já estava guardando suas coisas. Ela, sensualizando, responde que ele é gracioso e que ela não irá, se ele quiser jogar. Em sua mente, ela fala que ali tem outro idiota para ela ganhar mais dinheiro, então ela pergunta a ele se ele tem certeza que quer jogar. Ele diz que sim e pede que ela comece. Ele pensa que é ela que o deixou jogar, então ela não deve se arrepender depois. Então ela levanta o copinho com os dados e diz para que apostem. Um figurante diz que vai apostar 500 no pequeno, outro disse que vai apostar 1.000 pelo pequeno, outro 300 pelo grande. O nosso prota ativa os olhos divinos enquanto os dados são lançados. Então a garota lança os dados e pergunta a ele quanto ele aposta. Então, ele fala que não tem muito dinheiro e vai apostar apenas 10. Ela, irritada, pensa consigo que ele é um liso. Então ela lança os dados e anuncia o resultado, que foi um resultado de números grandes. Ela agradece a todos pela aposta e vai recolher o dinheiro. Então passa o que o protagonista ganhou, parabenizando pela vitória. O nosso protagonista liso pensa que aquilo é muito dinheiro, e fica muito animado. Ele só consegue ver ela como uma coelhinha pronta para o abate, e pretende deixar ela sem nenhum centavo. Meia hora depois, após várias partidas, ela anuncia mais um resultado, onde Yehan mais uma vez ganha. O figurante fala que esse cara tem muita sorte, outro se pergunta quanto ele já não ganhou. Isso é impressionante. Eles pensam que ele deve ser alguém experiente que sabe o número dos dados pelo som que eles fazem.
O nosso amigo liso fica pensando que isso foi incrível, ele conseguiu muito dinheiro, isso é muito mais que o salário que ele ganha no mês. A guria está morrendo de raiva, ele acha que ele é um bastardo e se seguir assim, ela vai perder tudo que ganhou no dia. Ele, para provocá-la, pergunta se ela não quer continuar jogando. Ela, nervosa, bate a mão na mesa e fala, vamos apostar, mas vamos apostar grande. Ela está muito determinada para recuperar o dinheiro que conseguiu antes e perdeu para ele. O protagonista, que não é bobo nem nada, fala que sente muito, mas ele não faz apostas grandes. A moça furiosa pergunta a ele se ele quer jogar ou não, me fala que ela precisa recuperar um pouco do dinheiro que ele ganhou. O protagonista dá uma tossidinha e fala que tudo bem, mas pergunta o que ela quer apostar. Ela disse para ele apostar todo o dinheiro dele. Ele fala se ele apostar todo o dinheiro, se ela perder, o que ele vai ganhar, tendo em vista que ela já não tem mais nada. Ela, usando seus encantos femininos, diz a ele que, se ela perder, ele pode fazer o que ele quiser com ela. O prota, com cara de santo, confirma se ele realmente vai poder fazer tudo o que quiser com ela. Figurantes em volta ficam todos corados e emocionados. Ela vai além e fala que espera que ele mantenha a palavra dele, mas além de ficar sem seu dinheiro, se ele perder, ele vai ter que correr pelado pela rua. E o protagonista não arregou, ele disse que estava bem e mandou que começasse. Ela ainda, para provocá-lo mais, diz que espera que ele não se arrependa. Então, ela inicia os paranauês para jogar os dados e os figurantes acham sua performance incrível. A guria faz a dança da deusa da fortuna como uma encenação para poder lançar os dados. Os figurantes falam que isso é incrível. Se ela tivesse usado essa técnica com eles, ela teria ganho até o botico deles. O segurança acredita que o protagonista está perdido agora. Quando ela termina, ela pergunta a ele o que acha e se ele está assombrado com suas habilidades. Tá bom. Mas quando ela olha para ele, ele está apenas contando dinheiro em suas mãos. Ela, puta com o que está vendo, fala que ele é grosseiro e ele podia pelo menos se concentrar no jogo. Ele, apesar de viver que ela está brava, fala para ela esperar. Ele pergunta se acaso ela é uma galinha assustada. Ela fica muito brava e diz para ele não se atrever a chamá-la de galinha. Ela bate o copo na mesa e sai um monte de fumaça, e ela pergunta a ele se ele está pronto para perder. Ele com cara de pastel. Pergunta a ela se ela, por acaso, está usando essa fumaça para ocultar alguma trapaça. Mas ela apenas o pergunta o que ele acha que vai sair, grande ou pequeno. Então, ela fala em seus pensamentos que os dados dentro da caixa ainda não se agasalharam, já que assim ela pode mudar o resultado, tanto se eleger grande ou pequeno, e desta vez ela vai ganhar. O protagonista fala que então ele vai eleger e aperta sua mão com firmeza e diz que aposta que sairão 3 dados com 6 números. Ela, assustada, já começa a pensar que, ele, inclusive conscientemente, apertou sua mão para evitar que ela pudesse mover o copo. Preocupada, ela pensa que ele poderia estar fingindo ser um novato todo esse tempo. Então, ele remove o copo e mostra os dados. E o resultado é exatamente o que ele havia dito. Um monte de figurante fica impressionado. Eles falam que ele tinha razão, ele é incrível, nunca haviam visto nada igual. E o prota fica ali se achando. Ele todo animado fala que só se trata de um pequeno truque, e que faz isso apenas por diversão. A garota picareta já tenta sair de fininho pensando que ela tem que sair enquanto pode. Então o protagonista percebe e pergunta a ela o que ela havia dito antes. Ela já suando frio pergunta o que ele está planejando fazer com ela. Ele com cara de quem não quer nada diz que eles podem falar sobre isso. A picareta aponta para o alto e diz, olha o disco voador. Os otários ficam todos olham para ver, e ela vaza rindo da cara deles, pensando que eles são idiotas por acreditar nisso. O prota percebe, e grita para que ela pare, e sai correndo atrás dela gritando para que ela devolva o dinheiro dele. Eles seguem correndo pela cidade, até que ela consegue se esconder, mas o protagonista vê a ela, pois ele tem os olhos divinos. Ele disse, você acredita que eu não posso te encontrar, se você se esconder? Ela está no cantinho toda aliviada porque, até que enfim ela se livrou daquele idiota. Mas o prota aparece do nada com seus olhos divinos,
e diz, aqui está você. Ela toma o maior susto. Ele a pega e fala, você queria me roubar em plena luz do dia, me dá o meu dinheiro. Ela disse que ganhou o dinheiro de forma limpa, sendo assim ela não vai entregar nada. O protagonista começa a dizer, filha da fruta, se você não me der meu dinheiro eu vou. E é interrompido por alguém lhe dizendo, meu pequeno irmão por favor, pare. Ele olha, e vê um homem em uma cadeira de rodas rodeado por caveiras fantasmas. O homem da cadeira de rodas fala com a picareta, Ioiô, você se meteu em problemas outra vez, o que aconteceu agora? O prota assustado a solta e diz que isso foi assustador. E pergunta para o homem quem ele é, e pensa consigo, o quanto de sangue esse homem deve ter em suas mãos, para ter todos esses fantasmas o seguindo. Ele responde que é o irmão de Ioiô, a picareta. Então, Ioiô fala para o seu irmão, que não causou nenhum problema, foi esse pirralho que trapaceou desobedecendo as regras. O prota fala para ela não ser mentirosa, foi ela que o enganou e saiu correndo e pede para que ela entregue o dinheiro. Ela fazendo careta fala que não vai devolver, e se ele quiser que ele venha para o fight. Ele já se preparando, fala para ela não pensar que só porque ela é mulher, ele não cairia no fight com ela. Então ela fala, vamos, vem então. Os dois ficam por um tempo nessa lenga-lenga. Mas o irmão dela já tá puto. E não aguenta mais, mete a mão na mesa. E manda parar com a putaria. Ela manda um dedinho de paz e amor para o prota, e fala que agora seu irmão está irritado. Espere que você vai ver só. Seu irmão, irritado, mete a mão no pé da escuta dela. Que ela voa longe. A Ioiô olhou sem entender nada e pergunta, irmão, por que você me bateu? Ele a repreende dizendo, quantas vezes eu te falei para não fazer apostas? Você se esqueceu de como eu quebrei as pernas? Ela responde que essa é a única maneira de conseguir o dinheiro, para que eles possam curar suas pernas, e não quer que ele fique assim pelo resto da vida. E Erhan, confuso pensa, no que poderia ter acontecido para ele ter uma perna quebrada? Então decide usar os olhos divinos e vê que realmente há algo errado com as pernas do irmão de Ioiô. Então ele fala que os músculos de sua perna foram cortados e há algo preso em sua panturrilha. Os irmãos ficam em choque por ele ter conseguido ver o que estava acontecendo. Então o irmão de Ioiô surpreso fala para o protagonista, você realmente pode ver o que está acontecendo com as minhas pernas? O prota, se achando para baralho, diz que isso é algo que seus olhos podem ver facilmente. Ioiô se aproxima de Erhan e pergunta, pirralho, você sabe o que está acontecendo com as pernas de meu irmão, você pode curá-las? Mas logo ela percebe que ele não gostou de ser chamado de pirralho, e muda completamente sua atitude, então ela o chama de gatinho, abraçando seu braço, diz para não ser tão ranzinza e pergunta se ele poderia ajudar. Nosso prota virgão, com cara de bobo, sentindo os balões dela em seu braço, pensa que essa sensação é incrível. Ele então se afasta, e ela usando todo o seu charme, diz que se ele puder curar seu irmão, ela será sua. Ela pensa consigo mesma, que ele parece ser do tipo de homem que faria qualquer coisa por uma garota como ela. E Erhan interrompe seus pensamentos empurrando ela, ele diz que sente muito, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Então nosso prota decide ir embora, mas pensa que não vai fazer nada, porque afinal, ele não os conhece. Então o irmão da garota pede para que espere, e diz que tem troca de curar suas pernas, o que ele acha de fazer um trato. E Erhan se vira e pergunta que tipo de trato ele está disposto a fazer. Então o rapaz começa a falar, eu me converti no rei do sudoeste com jutsu, taijutsu e kung fu. O prota suando e espantado diz que então ele é Zhao Entian. O rapaz então responde que, isso mesmo, ele é Zhao. Então, Erhan pensa que há algum tempo, Zhao era alguém poderoso, e se pergunta como ele ficou naquele estado. Ioiô tenta falar algo sobre o seu irmão, mas é interrompida pelo mesmo, que diz para que ela pare. Então Zhao pergunta o que ele acha de fazer um trato com ele agora que sabe quem ele é. O prota pensa que, apenas pode ver qual é o problema mas não sabe como curá-lo. Então aparece em sua mente o livro, Sutra da Medicina Onigu, e o livro de refinamento do que ele surpreso pensa que estes, são 2 livros secretos guardados no colar de Jade. Ioiô vendo parado já fala logo para ele dizer alguma coisa. Pode ser curado ou não?
Zhao diz para ela esquecer, não é tão fácil curar suas pernas, antes já era inútil buscar um bom médico e agora, é ainda pior. Então Yehan responde confiante que pode curá-lo. Zhao fica surpreso com sua resposta, já Yoyo fica feliz. Então o prota fala que pode curá-lo, mas para isso ele precisa de algum tempo para se preparar, para assim, estar mais seguro. Zhao, se agarrando a esse último fio de esperança, fala para o prota, que se puder curá-lo, trabalhará para ele durante 3 anos. Yoyo emocionado o abraça agradecendo, e Yehan, que não é bobo, aproveita bem o momento. O prota sai pensativo porque prometeu ajudar com a enfermidade de Zhao, mas ainda assim saiu sem seu dinheiro, e promete a si mesmo que isso nunca mais vai acontecer. Seu demônio interior fica bravo com ele dizendo que ele não pode ajudá-los, eles merecem tudo o que aconteceu. Então alguém começa a gritar que está vendendo um jarro de jade da dinastia Ming, que custa apenas 3.000. O prota escutar decide dar uma olhada pois quem sabe ele possa comprovar se é realmente verdadeiro. O velho vendedor fala para o povo à sua volta verem seus materiais. Ele tem um jarro de jade da dinastia Ming, uma pintura paisagística da dinastia Song, um sino de bronze do tempo de guerra. E garante que todos são artefatos muito raros e antigos. O prota, em meio às pessoas, pensa que esse velho tem coragem para vender esses produtos em plena luz do dia. Um figurante se aproxima do velho e pergunta quanto custa o sino de bronze dos tempos de guerra. O velho responde que custa 320, e garante que está em perfeito estado. Yehan decide usar seus olhos divinos para ver se há algo bom com esse velho. Então ele vê que o amuleto de jade, na verdade é de vidro, as caligrafias que o velho está vendendo, a tinta nem secou direito ainda. E o sino de bronze, na verdade é de plástico. Então ele conclui que esse velho é só um trambiqueiro mesmo, e decide sair. Ao sair, ele nota que um velho com vestes tradicionais chinesas, e uma moça de cabelo rosa se aproximam do vendedor. As pessoas da rua começam a falar que esse homem é Zhou Ming, e se perguntam o que ele está fazendo ali. Ele tem uma grande reputação, e é um especialista em artefatos antigos. E ficam curiosos pensando que talvez tenha algo bom ali. A menina de cabelo rosa questiona seu avô porque eles não vão até uma pessoa que eles conhecem, chamada Mingyue Xuan. Ele diz a ela que as possibilidades de aparecer algo verdadeiro ali são muito pequenas. Então ele se aproxima do vendedor e pede para ver um jarro. O prota já usa seus olhos divinos para analisar o jarro, então o vendedor entrega o jarro para o velho e o mesmo nota que ele tem rachaduras. Então sua neta já fala que aquilo é falso, e ainda que fosse real, as rachaduras iriam arruiná-lo, e ele valeria pouco dinheiro. O velho só concorda e devolve o vaso para o vendedor. As pessoas que estavam ali começam todas a sair, e o vendedor pede para que eles não vão, que orem novamente. Um figurante disse que pensou que o velho teria encontrado algo bom novamente, outro já fala que se houvesse algo bom ali, o velho já o pegaria rapidamente. Logo, todos decidem manter distância daquele vendedor. O prota, que viu algo com seus olhos divinos, volta até o vendedor e disse que vai ficar com o jarro. O velho em vestes tradicionais chinesas e sua neta de cabelo rosa olham espantados. Então o prota repete novamente para o vendedor, e diz que vai ficar com o jarro, e este já o entrega rapidamente e diz que vai custar apenas 3.000. Ele concorda e entrega o dinheiro para o velho vendedor. O velho rapidamente pega o dinheiro, recolhe todas as suas coisas, e sai correndo pensando que esse garoto é um idiota. As pessoas ali em volta começam a zombar dele, porque o velho Zhou, que é um especialista, disse que aquilo era falso, e ele era idiota de ter comprado. Outros zombando, dizem que talvez ele pensa que tem uma vista melhor que o velho Zhou, óbvio que aquilo era falso. A garota de cabelo rosa se aproxima, e diz que ele é idiota por haver comprado o jarro por 3.000 dessa maneira. Yehan diz a ela que acredita que as pessoas que se justificam a si mesmas é que são os verdadeiros idiotas. Ela entende que ele está falando dela mesma, e o chama de filho da fruta, então pergunta como ele se atreve a chamada de idiota. Então velho Zhou fala com o Yehan, como é possível você conseguir perceber que a porcelana quebrada é real logo? Ele responde que há 2 pontos que ele necessita corrigir. Em primeiro lugar, o jarro não está quebrado, em segundo lugar, este jarro é um negócio verdadeiro. Os figurantes, que não perde tempo, já começam a rir, e dizem para que ele abra os olhos e deixe de falar às cegas.
Outro já fala que essa é a maior merda que ele já ouviu na sua vida, e ele está enganado. Então a moça de cabelo rosa, rindo, pergunta se o que ele está dizendo é que o vaso verdadeiro está dentro daquele vaso. O ancião diz que os jovens não devem se deixar levar por seu coração, ele precisa treinar o seu conhecimento e poder visual. Sendo assim, Yehan pega uma garrafa de água, despeja sobre o vaso e diz para eles abrirem bem os olhos, e olharem com atenção. Então aquela primeira camada que estava sobre o vaso se desintegra e cai, revelando um vaso autêntico. A garota de cabelo rosa e o ancião se surpreendem, e dizem que isso é impossível. Então Prota pergunta se agora eles podem ver claramente. O padrão que eles viam antes era apenas sujeira que se apegou ao vaso ao ser desenterrado. Então o velho Zou elogia dizendo que ele tem uma visão impressionante. Então os figurantes que antes estavam zombando dele, começaram a dizer que ele é profissional, e eles é que eram cegos. Outro fala que se isso é certo este vaso vale pelo menos 10 milhões. Yehan pensa que esses caras são uma piada, ele tem a visão divina, e nem sequer 10 deles seriam capazes de se comparar a ele. A garota de cabelo rosa diz que ainda não acredita que ele pode dizer se o vaso é real ou não. Então o protagonista propõe a ela fazer uma aposta, e eles averiguarem se o vaso é real ou não. Ela, com a cara sombria, diz que o levará ao mercado para que um profissional o inspecione. Então o protagonista já fala que se ele ganhar ela deve sair com ele. Ela disse se for falso ele deve dar 1 ano de salário para ela. Ambos aceitam as condições. O velho Zou pensa que o Prota tem uma presença poderosa, então ele fala que já que ambos concordaram, o pavilhão da lua brilhante está logo adiante. Lá tem um especialista, então eles devem dar uma olhada. Algum tempo depois eles chegam no pavilhão da lua brilhante, um jovem chamado Lin Bomo vê o velho Zou e vem correndo para o receber, dizendo que eles são clientes de prestígio e havia sentido sua falta. Ele direciona a sua fala à garota de cabelo rosa e diz: Irmã Yuna, não tenho te visto desde muito tempo, por favor entre. Então eles se reúnem para conversar, e o velho Zou começa a falar que vieram ali desta vez porque querem que ele os ajude a identificar um artigo. Então Yuna aponta para o Prota e fala que ele disse que a percepção de seu avô era falsa, e por ele ser teimoso eles até haviam feito uma aposta. Lin Bomo diz que se o ancião Zou disse que é falso, então é falso, não há necessidade de averiguá-lo. Yehan, puto, fala para ele dar uma olhada e que ele está sendo muito irracional. Então Lin Bomo, de forma elegante, segurando a xícara de chá, diz que ele é bastante familiar e pergunta se é a primeira vez que ele vem ali. Yehan olha para ele e pergunta: e se for? Então Lin Bomo diz que já viu muitos do tipo do Prota, todos pensam que são muito inteligentes. Então Prota diz a ele: por que não vai direto ao ponto, me diz logo que não quer examinar o artigo. E ele vai buscar outra pessoa. Yuna pensa em interferir, mas seu avô diz que não há necessidade. Então Lin Bomo diz para o Prota ter calma, pois mesmo que seja a primeira vez que vem ali, ele não causaria nenhum constrangimento para o velho Zou. O Prota pergunta para ele o que ele está pensando. Então Lin Bomo mostra várias antiguidades e diz que no meio delas há 3 falsificações. Tudo o que ele precisa fazer é encontrar uma falsa. Se ele conseguir encontrar pelo menos uma, ele não só vai inspecionar o jarro de graça, também como vai pagar ao Prota uma quantia considerável em dinheiro. Yehan fala que ele faz parecer difícil. Mas em sua mente ele pensa que isso é realmente muito fácil. É como se ele precisasse ir no banheiro e alguém lhe passasse um papel higiênico. Lin Bomo pergunta se ele está disposto a aceitar. O Prota responde que sim e que hoje vai abrir um pouco os seus olhos. O velho Zou pergunta quanto tempo ele vai precisar, e se 1 hora é suficiente. Ele se vira, se aproxima das antiguidades e diz que não precisa de 1 hora, para ele basta 1 minuto. Apenas 1 minuto é o suficiente. Lin Bomo pergunta se ele está desprezando o pavilhão da lua brilhante, pois 1 minuto não é suficiente para achar nenhum fio de cabelo. O velho Zou fala para Yehan ter cuidado, pois isso é muito importante. A garota de cabelo rosa já pensa que ele está de brincadeira. Então Prota pega 3 itens e os coloca em cima da mesa e diz que já encontrou todos. Todo mundo fica surpreso, pois foi muito rápido. O velho Zou, com cara de zumbi da Deep Web, diz que não acredita que ele tenha conseguido. A garota pensa isso tem que ser mentira. Será que ele é realmente tão bom assim?
Então o prota começa a falar o que há de errado com as peças que ele pegou. As pérolas são feitas de areia, a parte inferior da botija foi colada, e a base da estátua de bronze também foi colada. Lin Bomo, já suando, pensa em como diabos ele fez para achar esses itens em tão pouco tempo. E Erhan, só para dar uma humilhada básica, acrescenta que não são apenas 3 peças falsas, mas sim 4 peças, e mostra uma pérola. Lin Bomo já grita preocupado dizendo que essa é uma pérola preciosa do pavilhão. O prota fala que ele deve estar brincando e vai fazer todos ver claramente, e lança a pérola no chão, enquanto todos se desesperam. Então a pérola se quebra e dela sai uma esfera. O velho Zou pega a esfera e diz que o interior da pérola luminosa da meia-noite é feita de cobre e isto é inacreditável. Então Erhan pergunta a todos se ele é o suficientemente inteligente. Lin Bomo reconhece seu erro, e se inclina humildemente pedindo desculpas ao prota, o chamando de mestre. E Erhan diz para que não se preocupe, pois encontrar alguém habilidoso como ele, é como encontrar uma agulha no palheiro, não é algo que se vê todo dia. Mas em sua mente ele pensa que ele é inteligente para baralho. O velho Zou e sua neta, vendo aquela cena, pensa que estão sem palavras. Então Lin Bomo chama e pede para que o sigam, pois ele vai conseguir alguém para inspecionar o artigo. Um momento depois o artigo é levado para inspeção, enquanto todos aguardam. E após algum tempo um homem traz o vaso de Erhan, e diz que o artigo é verdadeiro e o mesmo custaria mais de 1 milhão no mercado. Então Lin Bomo pega o vaso e diz ao homem que pode ir e fala para o prota, um pouco constrangido, que a porcelana realmente é real e Erhan fica satisfeito com o resultado. Olha para a garota e diz sarcasticamente, olha quem ganhou. Ela diz que ok, ele ganhou e não tem porquê dela estar irritada, e entrega um cartão para ele dizendo que naquele cartão tem 2 milhões e a senha são 8 números 8. Ele pega o cartão e pensa que isso é incrível, foi muito fácil obter esses 2 milhões. O velho Zou dá uma gargalhada, e diz que foram 3 mil por 2 milhões, e isto é vergonhosamente divertido. Mas de repente ele sente uma dor no peito e cai dizendo que não consegue respirar. E o Na corre até seu avô, pergunta o que está acontecendo e fala que ele não se atreva a deixá-la. Bomo fala para que alguém chame uma ambulância. Tenta dizer alguma coisa para sua neta, mas não consegue e logo perde a consciência. Ela, chorando, diz que seu avô não pode morrer. Bomo fica preocupado, pois se o velho Zou morrer ali as coisas ficaram ruins para ele. E Erhan decide ver o que está acontecendo, e usa seus olhos divinos para verificar a situação. Ele percebe que suas artérias estão bloqueadas e tem mais algo estranho acontecendo. Neste momento um homem chega dizendo a Bomo que o carro está pronto, ele já pega o velho Zou e ordena para que fossem imediatamente para o hospital, pois não pode acontecer nada com o velho Zou ali. O prota atravessa em sua frente impedindo de passar, e diz que ele não conseguirá chegar ao hospital. Bomo furioso manda Erhan calar a boca, e completa que o ancião não estaria nesse estado se não fosse por ele. O prota diz que estudou medicina de que pode ajudar, mas em todo caso não pode garantir que pode salvá-lo. Bomo pergunta em que século ele acha que estão, e fala para que ele deixe de fazer escândalos. A garota, chorando, diz para que espere, e que deixe o prota salvar o seu avô. Bomo, não acreditando no que estava ouvindo, pergunta a ela se ela arriscaria a vida do seu avô, acreditando que ela está muito equivocada. Ela diz que confia no prota, e pensa que se eles fossem ao hospital, não seria possível salvá-lo. Então Bomo coloca o velho Zou no chão, e o prota diz para ficar tranquilo e deixar isto com ele. Então ele ativa sua técnica e começa a tratar o ancião. Bomo pensou consigo mesmo que aquela técnica era uma técnica assombrosa. A garota, preocupada, torcia para que o prota conseguisse salvar seu avô. E Erhan continua se esforçando com sua técnica, fazendo injeções de Ki no ancião, até que exausto ele termina. Algum tempo depois o ancião ainda está desacordado e a garota vai até o prota e pergunta se o seu avô despertará. Ele diz a ela que fez tudo o que podia, sua condição é boa, agora tudo depende do ancião. Ela fica um pouco aliviada, mas ainda se preocupa um pouco. Então o ancião acorda e pergunta por que ela está chorando. E todos se assustam. A garota, chorando, abraça seu avô feliz por ele finalmente ter despertado. 2000 anos depois. O ancião agradece o prota por o haver ajudado, e diz que seu peito já não dói mais e sua respiração está suave outra vez.
O protagonista, no entanto, diz a ele que isso não é muito, mas o ancião deve ter mais cuidado no futuro. Bumo pensa que o problema do ancião não pôde ser resolvido nem por médicos internacionais, mas o protagonista pôde solucioná-lo. E se ele for capaz, provavelmente o perigo de sua família também pode ser apagado automaticamente. Então ele se aproxima do prota e diz que tem uma petição, e pede que, por favor, ele possa ouvi-la. Então o prota diz para o irmão Lin Bomo que não precisa agir assim, pois se ele puder ajudar ele fará tudo o que for possível. Pessoalmente ele pensa que a família Zoilin são muito fortes e estar relacionado com eles o trará muitos benefícios. Então Bomo fala que seu pai sofre uma dor de cabeça crônica e nenhum médico foi capaz de solucionar, e pergunta se o protagonista pode usar suas técnicas para ajudá-lo. Yehan pensa consigo que ele usou apenas uma pequena fração da técnica que ele aprendeu, ele apenas arranhou a superfície, se tiver que ajudar a família Lin, ele precisa aprender mais. Então ele pede o prazo de 1 mês para se preparar, e garante que assim ele vai conseguir resolver a dor de cabeça de seu pai. Lin Bomo agradece ao prota e diz que mesmo se não conseguir, ele continuará sendo amigo da família. Yehan diz que ele é muito gentil e não precisa ser tão cortês com ele. Então Lin Bomo diz que hoje foi um dia muito feliz e convida a todos para comer e beber. Neste ponto, Velho Zou pensa que é melhor ter uma relação próxima com Yehan e ele o ajudará a fazer seus negócios. Então algum tempo depois todos estavam reunidos para jantar e todos brindaram a saúde do ancião. Yehan pede desculpas pois vai se retirar por um segundo. Ele sai e pensa que já tá ficando tarde, e que deveria avisar sua irmã para que ela não se preocupe com ele. Ele vê logo à frente Yuna sendo importunada por um sujeito. O sujeito a chama de carinho e diz que ela está muito bonita hoje. Ela irritada disse seu nome, Bai Liu Fei. Ele está sendo inconveniente. Ela já disse que tem namorado. Porém ele disse que ela está tentando enganá-lo pois ele havia investigado antes. Ela não tem namorado. Em sua mente Bai Liu Fei pensa que ela está tão bonita que ele quer conquistá-la para poder brincar com ela. Diz a ela que está sendo sincero e pergunta se ela não pode aceitar a sua boa vontade. Yehan pega sua mão de repente e o manda parar com isso. Bai Liu Fei olha com raiva e pergunta quem é este que está se intrometendo. O prota pergunta o que é que ele está dizendo e aperta sua mão com força. Ele sentindo dor grita para que o deixe ir, e que está doendo muito seu braço. O prota diz que vai deixá-lo ir o joga longe. Yuna pensa que esta é uma oportunidade para se aproximar de Yehan. Então ela o agarra e pergunta por que ele veio só agora pois havia deixado sua namorada ser assediada. Yehan fica sem entender e o assediador não consegue acreditar no que está vendo. Então ela fazendo cara de coitada, pede para que o irmão Ye a ajude. O prota que não é bobo nem nada já pensa logo em tirar uma casquinha, toca seu queixo e diz a ela que já faz um tempo que ele não a vê e pergunta se ela sentiu sua falta. Bai Lin Fei furioso grita perguntando como esse moleque se atreve a roubar sua mulher. Dominado pela raiva ele ataca Yehan, a garota vê e diz para o Yehan ter cuidado, então o prota já olha usando suas habilidades, e acerta com um chute na sua barriga o lançando longe, e diz que o enviará para onde está o seu avô. A garota suando diz que aquilo foi assombroso. O prota pensa que depois de receber a técnica de refinamento, este cara bêbado que luta contra o seu punho não é digno de ser seu oponente. Yuna fica um pouco preocupada, mas o prota coloca a mão em sua cintura e diz para que fossem e não deixasse que esse pequeno gangster entre no caminho deles. Bai Lin Fei possesso de raiva, diz que como esse pequeno mutante se atreveu a roubar sua garota, ele fará com que sua morte seja algo muito forte. Mais à frente a garota puxa sua camisa e diz a ele que já a agarrou o suficiente. Ele diz a ela que eles só estão atuando e ele está apenas se certificando de que pareça realista. Ela sai um pouco irritada e diz a ele confiar em sua monstruosa cabeçona. Então ela para por um momento. O prota olha para sua mão e pensa que essa foi uma sensação incrível. A garota então o chama, e diz que amanhã ela mostrará a ele algo emocionante. Vamos dar aquela amaciada na carne, né, Zoreba? Devido a isso ele começa a ter pensamentos puros e angelicais em sua mente, e fica ansioso para o dia seguinte. No dia seguinte é mostrado o mercado de Jades, e Yehan frustrado diz a ela que, isso é o mercado de Jade, ele pensou que ela havia dito que seria algo emocionante. Ela por outro lado, muito animada pergunta a ele se não é emocionante apostar em rochas. Um corte é pobre, um corte é rico, e outro corte é linho.
Ela toda empolgada diz a ele para andar mais rápido, pois chegaram no momento perfeito, estão recebendo um novo lote de pedras. O prota pensa consigo que praticou muita técnica de refinamento à noite, então ele não quer mais batalhas. A garota sai arrastando ele por toda a loja procurando algo bom. O prota fica olhando em volta e pensa que tem muitas rochas naquele local. Alguém chega e cumprimenta a garota. Outro se aproxima e diz que da última vez ela conseguiu um jade do tipo gelo, ela realmente é a neta do rei das apostas de rocha. O cara de preto diz para que quando ela comer a carne, deixar um pouco de sopa para eles. Ela diz que foi sorte e todas são recompensas. O prota pensa que a garota veio ali para jogar, e o trouxe junto para testar sua percepção. Então aparece um velho dizendo que da última vez foi seu avô, e de que outra maneira ela seria o centro das atenções. Pessoal ali começa a exclamar que é o mestre Wong, outro diz que os olhos dele são especiais e não é nada inferior ao rei das apostas, outro diz que há um rumor de que o mestre Wong tem o primeiro jade cristalino classificado. Então o prota diz para a garota que parece que esse velho comeu pólvora, ele veio aqui só para causar problemas a ela. Ela então explica que a companhia do velho e a dela são rivais, e ele sempre vem tentar roubar os recursos dela. Então o velho Wong diz que já que a família Zhou está ali, que eles tenham uma competição para ver quem terá a rocha que vale mais. A garota pensa que isso é ruim, a percepção dela é pior do que a desse velho, e se ela perder vai afetar a moral de sua família. Ela questiona consigo mesma se deveria chamar seu avô. O velho ri e diz que se ela não quiser apostar ela pode voltar correndo para casa. Yehan diz ao velho que lutará com ele. Um figurante pergunta quem é esse cara que se atreve a se comparar com o mestre Wong, outro diz que nunca o viu antes e parece que é sua primeira vez ali. O velho Wong pergunta ao prota que o está fazendo, pois ele está ali para lutar contra a família Zhou. Yehan não sabe o que dizer. Mas Yuna coloca a mão em seu ombro e disse que ele é seu namorado, o genro da família, então ele pode representá-los. Os figurantes ficam todos putos, pois não sabem quando ela conseguiu um namorado. Um figurante diz que esse garoto parece merda, mas ainda assim ele tem a senhorita Zhou. Então o velho homem diz para deixá-lo representar a família Zhou então, isto fará com que o espetáculo seja ainda mais emocionante. A garota preocupada pergunta que espetáculo. Então o velho Wong diz que escutou que a família Zhou tem uma tenda no centro da cidade, e ele gosta deste lugar. O figurante murmura que essa tenda é propriedade da família Zhou por gerações, o outro complementa que se a família entrega essa tenda ela seria humilhada, o outro acrescenta que o velho fez um movimento assassino. O prota, cheio de confiança, pergunta ao velho o que acontece se ele perder. O velho ri debochando do prota. Então os figurantes começam a falar que o prota está sonhando acordado, ele não será capaz de ganhar do velho Wong. Outro pondera que se o velho Zhou estivesse ali o resultado seria diferente. Então o velho com uma cara sombria, responde que se ele perder, ele vai latir 3 vezes como um cachorro na frente do público, e pagará uma compensação igual ao valor da tenda de jade da família Zhou. O velho pensa consigo que esse garoto nem sequer cresceu pelos ainda e quer ganhar dele, só se for na próxima vida. A garota preocupada pergunta ao prota quais são as possibilidades de ganhar, e ele responde que definitivamente ganhará. Em sua mente ele pensa que ele é um garoto que vê tudo. Vendo a confiança do prota, a garota diz que ok, eles aceitam o desafio. O velho fala que está confiante. Mas o prota sai todo animado dizendo para a garota para que vão recorrer suas pérolas de jade. O prota sai olhando várias pedras, a garota diz a ele que a que está vendo não parece ser boa, ela tem muitas rachaduras e baixa fragmentação, então não vale a pena. Então ele escolhe uma, aponta para uma pequena rocha e diz que está certo sobre ela, e pergunta quanto ela vale. Os figurantes já começam a rir dizendo que esse garoto não entende nada, a família Zhou encontrou um genro lixo, e a derrota deles é garantida. A garota fica furiosa com ele e diz para comparar, então ele fala para ela dizer a ele como ganhar. Ela explica que os mais valiosos são transparentes como vidro por sua pureza. Yehan diz que entendeu. A garota diz que seja, parece que ele não sabe como são, então ela mesma fará. Então Proto escolhe uma pedra, e diz que isso é tudo. A garota, um pouco surpresa por ele haver selecionado uma pedra, pede para vê-la. Ela reclama que essa pedra não parece muito boa, tem muitas rachaduras.
Seu preço de mercado é de apenas 500. O prota confiante, a pergunta o que ela acha, e fala que aquele artigo não tem preço. Ela furiosa bate em sua cabeça e pergunta se ele está com pegadinha, se essa coisa parece ser algo, só se for um fantasma. Um figurante fala que esse garoto não sabe de nada, ele escolheu uma pedra lixo. O outro lembra que essa porcaria estava ali há mais de um ano, e ninguém nunca havia comprado. Não é de estranhar que seu valor seja tão baixo. Por isso eles acreditam que o velho Wong vai ganhar. O velho aparece dizendo que já que o prota selecionou sua pedra, então eles devem começar a cortá-las. A garota preocupada pede para que esperem, eles têm que trocar aquela pedra. Mas o prota pega em sua mão com confiança, e se aproximando da mesma diz para que ela acredite nele, e se eles perderem, ele dará a si mesmo a ela como compensação. Ela toda envergonhada pergunta onde ele aprendeu a dizer esse tipo de palavras. Então ela fala, que se foda, é tudo ou nada agora. O figurante diz que está muito decepcionado, o outro xinga o prota e se pergunta como que a garota pode admirar esse cara. O velho Wong diz que eles perderão de todo jeito, então eles não devem perder tempo ali. Mas Yehan diz que quem vai perder será o velho, não ele. Os figurantes perguntam de onde vem a confiança desse garoto. O outro já disse que com essas duas rochas o vencedor está claro. Parece que o garoto está louco. Então chegam alguns homens de terno e diz que as ferramentas estão prontas. O velho Wong diz para terem cuidado, pois no interior daquela pedra pode conter até dezenas de milhões. O homem de terno disse que o velho pode relaxar, pois eles têm a melhor equipe. Logo eles pegam as ferramentas que são de alta qualidade e começam o trabalho. A garota, um pouco insatisfeita, diz a eles que a pedra que o prota escolheu também precisa ser cortada. Então os caras se aproximam para poder cortar a pedra, mas suas ferramentas são todas as ferramentas de péssima qualidade. A garota fica brava por eles estarem usando ferramentas ruins. Mas o homem argumenta que aquela pedra não tem nada de toda forma. O outro diz para eles cortarem rápido e terminar com isso logo. A garota pensa que esses caras são desprezíveis, mas o prota atravessa na frente e diz para eles entregarem as ferramentas, pois ele mesmo vai cortar. O homem diz que então ele não está disposto a se render, mas isso é perda de tempo e entrega as ferramentas. Yehan sai animado para cortar a pedra e a garota já começa a pensar que deve chamar seu avô para que venha salvá-los. Então ela escuta as pessoas falando da pedra do velho Wong. Eles dizem que é um jade claro como gelo e está classificado como número 2. Valeu a pena pagar o seu preço. O velho fala para que eles continuem cortando, então o homem de terno diz que está terminado e é mostrada uma jade muito boa. Os figurantes ali dizem que ela dá para fazer 2 pulseiras e 2 colares, um oferece 20 milhões pela jade, outro oferece 30 milhões, outro ainda oferece 35 milhões. O velho, feliz com o resultado, diz a eles que não há necessidade de se apressarem, e que esperem até que o prota abra sua pedra para continuar. Os figurantes começam a criticá-lo por ele estar usando o machado para cortar, dizem que ele está passando vergonha, mas isso é divertido. A garota pergunta a ele como que ele vai cortar isso com o machado. Ele diz que está buscando o ponto certo para abri-lo sem danificar o jade. O velho diz que ele fala como se pudesse ver o interior da pedra. E o prota pensa que ele realmente pode ver por dentro. Então o prota acerta a rocha. O velho Wong pergunta qual o problema de começar uma grande batalha? Não há bons resultados? Então por um momento o velho se surpreende, um figurante diz que está muito claro, o outro pergunta que luz é essa, a garota com cara de espanto diz que é verde. Então o prota diz que sente muito, mas parece que ele ganhou. Então o figurante diz que aquele jade é muito grande, o outro diz que esse produto tem as melhores propriedades de vidro, outro ainda diz que se comprará, o do velho Wong parece sujeira. O velho irritado diz que aquilo é impossível, não poderia sair algo bom daquela pedra a não ser que eles estivessem trapaceado. Então o prota pergunta se ele realmente acha que ele trapaceou. Baboseiras. Então ele prepara o machado, e diz para que todos abram bem os olhos, e golpeie as pedras que ele escolheu, e todas têm jade verde. Um figurante fala que aquilo é inacreditável, pois todas as pedras que ele escolheu continham jades valiosas. E todas eram verdes. O velho Wong fala que isso é impossível. A garota muito feliz diz que o prota é genial.
Os figurantes acharam que era tão incrível que se ajoelharam diante do prota, e um pede para tomá-lo como discípulo, ou outro diz que ele é um verdadeiro mestre e que aquele velho lazarento não é nada, o outro ainda diz que Yerhan cortou todas as rochas e todas tinham jade verde. Ele está sem palavras. O prota agradece as palavras dos figurantes, mas pede que eles deixem ele terminar com o velho primeiro para que a sua vitória seja bem clara. O velho fica puto com isso. O prota então diz para dar uma olhada nos cortes do mestre Wong para ver quanto vale. A garota diz que parece valer aproximadamente uns 35 milhões. Então o figurante grita dizendo que oferece 50 milhões no jade que o prota cortou. O outro figura oferece 100, outro oferece 200. E outro ainda oferece 250 milhões. O velho se aproxima de um dos figurantes e pede para ajudá-lo comprando o seu jade por um preço acima do valor e oferece em troca algumas de suas ações. Mas o figura manda ele ir à merda e diz que um velho com cara de bunda como ele se atreve a trapacear contra Yerhan. Ele vai ensinando a latir como um cachorro. O cara de marrom disse que o mestre está super popular agora, ele não deve arrastar-no para a lama consigo e manda ele vazar. O velho não acredita no que está acontecendo. E com essa situação é muito ruim, ele precisa escapar dali. Ele pensa que na próxima vez ele esmagará o prota. Mas o prota percebe que ele está tentando escapar e pega o machado e lança na direção do velho e diz para ele apenas admitir sua derrota, pois eles concordaram que ele iria latir como um cachorro. O velho assustado concorda e diz que sim, ele é um cachorro e começa a latir. O velho se aproxima do prota como um cão e pergunta se saiu bem. Então Yerhan o adverte que se ele se atrever a intimidar a família de Yuna novamente, ele não será perdoado, e o manda vazar dali. O velho responde que sim, sai correndo igual um cachorro mutante. Feio para baralho. Todos os figurantes presentes ficam tirando onda com o velho. Nesse momento Yerhan se lembra que esqueceu de reclamar suas propriedades. Mas Yuna diz para ele ficar tranquilo, pois ninguém gostaria de dever dinheiro. A família Zou. Ele se aproxima dela animado perguntando por que ele é parte da família Zou, e se eles não deveriam se casar primeiro, ou quando ele veria os pais dela, ou ainda, quando eles iriam se casar, e se seria ainda este ano. Ela envergonhada o afasta e pergunta do que ele está falando. Então os figurantes se aproximam e perguntam se o seu corte de pedra está à venda. Um deles diz que pode pagar 250 milhões por elas. O outro diz que pode conseguir um montão de garotas estrangeiras se eles fecharem um acordo. Ele fica todo animado com a última proposta, então ele sente uma aura fria e horripilante, e percebe que há uma grande intenção assassina atrás dele. Então ele fala que outro já está à venda, mas aquele do tipo vidro, a garota tem planos para ele. Então os figurantes se afastam e dizem que não vão incomodar mais, e concordam que o jade fica melhor com a garota. A garota agradece o prota e beija seu rosto, deixando ele muito animado. Os figurantes não gostam do que estão vendo. Um diz que como ele não tem riquezas, e por isso ele só pode invejar esse tipo de coisa, mas o outro fala que já que eles sabem disso, é só eles acharem um jade do tipo vidro como o que o prota achou. Então Yerhan vai ver o quanto de grana ele ganhou, e fica todo animado pois ganhou 3 bilhões, e pensa que finalmente ele poderá acabar com os dias de sofrimento de sua irmã. Yuna fala para ele parar de rir feito um bobão, e se eles não saírem dali logo, as pessoas vão bloquear o caminho. Então ele a pega pela mão e sai correndo, já que eles não têm tempo a perder. Ela reclama que ele está indo muito rápido e pede que vai mais devagar. A cena já corta para um carro louco desgovernado, então quem está dirigindo o carro é a garota, e prota ao seu lado, está muito preocupado dizendo que talvez seja melhor pedir para que o avô dela vá buscá-los. Mas ela fala que não é necessário pois esse caminho é seguro. Porém neste momento um outro carro atravessa na frente deles, e eles em um momento crítico conseguem desviar e parar o carro. E Yerhan já sai do carro gritando para que os caras do outro carro tenham cuidado ao dirigir. A garota fala que tem alguma coisa errada, e é melhor ter cuidado. Então sai do carro 3 figuras, dizendo que o caminho está bloqueado. E olhando para o prota com desprezo, falam para ele ir rolando até eles. E Yerhan parece que ainda não aprendeu sobre as leis do universo, e com alívio diz que a situação não é ruim, pois são poucos figurantes encrenqueiros ali. A garota responde que aquele carro não é tão simples, e poderia haver muita gente dentro. E então começa a sair gente de dentro do carro, e o local fica cheio de maluco. O prota surpreso pergunta que baralho é esse? Esse carro parece até um carro de palhaço. Como que poderia ter tanta gente ali dentro? Então aparece o figurante de cabelo em vermelho de antes, o figurante do butico violado, dizendo que já faz um tempo que não vê o prota, e Yerhan o reconhece,
A garota pergunta se o conhece. Ele responde que não muito, mas eles têm uma amizade muito profunda. E pergunta ao cabelinho vermelho como está sua Margarida. O cabelinho vermelho fica puto e manda ele calar a boca. Os figurantes ali ficam um pouco confusos pensando no que ele quis dizer com Margarida. O cabelinho vermelho diz que os homens de verdade usam palavras e não a violência. Sendo assim, ele deve ser um bom menino e ir com ele, ou ele quebrará suas pernas e o jogará no carro. O figurante começou a dizer que o prota tem as pernas finas e o busto pequeno. Provavelmente ele não vai aguentar nenhum chute, mas a garota ao seu lado não é nada mal, e pergunta se ela quer ir brincar com eles. Ela fica um pouco preocupada, mas Erhan diz para ela ficar tranquila pois ele está ali, e se prepara para lutar. Então o cara de cabelo vermelho manda os caras avançarem, e baterem nele até deixar ele aleijado. Os figurantes falam que já que ele se atreveu a desafiar o cabelinho vermelho, ele está acabado, mas se ele for um bom garoto e começar a mendigar, talvez ele pudesse ser mais de boa com ele. O prota dá uma risadinha, e pensa que isto é conveniente pois vai usá-los para treinar seu ki. Ele ativa seu ki e sai arrebentando geral. Os figurantes não tiveram nem chance, a garota fica encantada com a agilidade do prota, mas ele fala que isso não é nada. Mas na realidade ele está com uma mão ferrada e pensando que deve sair logo dali, e que esta força é muito ameaçadora. O cara do cabelinho vermelho fica ali no chão, rezando para que o prota não veja, mas não foi dessa vez. O prota tira a força do butico e joga o carro dele longe. Aí o figurante vê que agora lascou foi tudo, abraça as pernas de Erhan o chamando de mestre, dizendo que estava enganado, e nunca mais vai tentar algo assim novamente. O prota então pega o figurante pela camisa e diz para ele falar logo quem o enviou ali. Então ele fala que foi o mestre Feng. Ele mandou eles sequestrarem ele e a garota, mas isso é tudo que ele sabe. A garota então fala que esse mestre Feng é um cara capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, ele é um cara mau caráter. O figurante pergunta se ele já pode ir já que ele já disse tudo o que sabia. Então o prota diz que pode e que vai até ajudá-lo, e mete o pé nele, ele sai voando. A garota pergunta quais são os próximos planos agora. O prota diz que já que todos estão atrás dele, ele fará uma visita a eles. Então a cena corta para o prota parado em frente a uma porta, pensando que ele só pode lutar contra pequenos gangsters. E se ele chegar a lutar contra o mestre Feng, será o mesmo que jogar sua vida fora. Então ele abre a porta e encontra Zhao e o cumprimento. E percebe que é um forte que em volta deles. Ao pergunta o que ele veio fazer ali, ele responde estar ali para aprender sua técnica e enquanto isso ele vai dar uma olhada nas pernas dele. Então Zhao percebe que ele tem muito ki, e se passaram apenas uns poucos dias desde que se viram. Então Prota começa a inventar uma história de que no dia anterior, ele conheceu um mendigo que disse que sua estrutura óssea era como as das lendas das artes marciais. Sendo assim, ele deveria manter a paz mundial e deu algumas pílulas para comer. Mas Zhao percebe que está mentindo, e fala que não vai se meter em seus segredos. Ele pode ter muito ki, mas não tem nenhuma força física. Então Prota fala que foi lá para encontrá-lo na esperança de que pudesse ajudá-lo com isso. Então Zhao diz para ele prestar atenção, pois ele vai ensinar o primeiro de 5 elementos, e ativa sua técnica e acerta uma árvore, partindo ela ao meio. O Prota elogia dizendo que aquilo é assombroso, e ele disse que aquilo não foi nada, pois ele usou apenas 30% de sua força. A garota sai furiosa, dizendo a eles que ela havia plantado aquela árvore há pouco tempo, e eles estavam destruindo tudo. Então ele disse para o Prota tentar agora. Então o Prota tenta e consegue de primeira arrebentando a parede em sua frente, ao ficar perplexo por ele ter conseguido. Então Prota pergunta se fez certo e ele responde que foi aceitável e entrega para ele um livro com os seus registros pessoais de técnicas secretas. Pede para que ele dê uma olhada e vê se tem alguma pergunta. O Prota agradece e começa a estudar o livro. Nesse momento a garota aparece atrás dele, furiosa por causa da parede que foi quebrada. Então Prota sente uma poderosa intenção assassina e é golpeado sem piedade e jogado para fora. A garota grita com ele dizendo que ele só poderá voltar quando ele consertar a parede que quebrou. Então 3 dias depois ele vai para um bar, e lá tem um maluco se gabando dizendo que é o Sr. Zhao e pagará a conta essa noite. E o povo tá alegre dançando, as meninas rodando no palito e o gado aplaudindo. O Prota está ali sentado pensando que, segundo o que Yuna disse a ele, ali é a base de operações do mestre Feng. Esse mestre o sangue é muito astuto, pois a família Zhou não conseguiu encontrá-lo por um bom tempo, então por que não trazê-lo aqui?
O prota pega a garrafa de bebida e joga nos equipamentos de som e o povo ali sai tudo doido correndo sem saber o que está acontecendo. Então vários caras bombados chegam para pegar ele dizendo que ele está fazendo alarde no território do Mestre Feng. Ele só pode ser um retardado. Então o prota pergunta se eles querem lutar contra ele. Se é o caso, então que vem o Mestre Feng. Os caras ficam putos porque ele quer lutar com o Mestre Feng, e decidem arrebentar ele. Depois de uns dias estudando, o prota já está na etapa inicial de dominar os 5 punhos alimentares. E o prota está a fim de usar esses figurantes apenas como degraus. Então avança e os derrota com muita facilidade. O figurante ali fica perplexo, pois uma penca de homens foram derrotados em um segundo e isso é incrível. O outro ali do lado já fala que quando o mestre tem que sair ele estará acabado. Então o velho aparece e elogia Yerhan dizendo que ele tem habilidades mas se atrever a causar problemas em seu território. Se ele não der uma explicação ele não vai conseguir sair dali hoje. Então Prota de forma usada pergunta a ele se há 3 dias ele deu ordem para que o cercassem no caminho. O velho ainda não conhecia, mas confirma, e dá ordem para os seus capachos atacarem Yerhan, pois ele é o cara que ofendeu Bai Xiao. Os capachos ficam putos e atacam, mandando ele ir para o inferno, mas o prota fala que eles estão apenas cortejando a morte e avança sobre eles derrotando todos. E pula na sacada onde o velho está, quebrando tudo. O velho surpreso disse que ele é um mestre de força interna, então prota fala que é isso mesmo e se velho não quiser sofrer, é melhor responder suas perguntas obedientemente. Mas velho larga sua bengala e diz que não tem usado toda a sua força por muito tempo e começa a ativar seus músculos e rasgando suas roupas. Eca. E rodeado por chamas diz ao prota que ele também é um mestre da força interna, e deseja ter um duelo. Yerhan dá uma trancada no butico vendo a transformação do velho, mas fala para o velho marombado que se quiser matá-lo pode vir tentar. Então eles se encaram e suas almas parecem duelar entre si. Os figurantes dizem que os dois são terríveis assombrosos e pergunta quem que é esse jovem que pode estar pau a pau com o Mestre Feng. O velho faz o primeiro movimento e o prota também avança, suas mãos colidem e o impacto é tão grande, que joga tudo pelos ares, até o calção do figurante. Os dois se encaram novamente ambos machucados, os figurantes perguntam quem ganhou, mas acredita que o Mestre Feng é mais habilidoso por isso vai ganhar. O prota bate o joelho no chão cansado, mas dá um sorriso. O velho zomba dele dizendo que ele ainda está se movendo, mas o velho que parecia estar bem, percebe que na verdade não está e cai no chão, e pergunta como é possível ele perder para ele. Então Prota fala que já havia visto os movimentos do velho antes, mas em seu pensamento ele fala que usou o método dos olhos divinos para ver melhor o movimento da energia espiritual em seu corpo, mas ele também acabou gravemente ferido no processo. Os figurantes estão surpresos porque o velho realmente perdeu e dizem que o jovem é assombroso, e decidem dar no pé antes que o prota preste atenção neles. O velho, puto, pergunta como pôde perder para um pirralho, e pega uma arma em seu bolso. O velho pergunta sobre a pessoa que o prota havia falado antes, e diz que se ele deixar ele ir, ele vai contar tudo o que sabe. É isso aí pessoal, deixa o like para estar nos ajudando. Se inscreve para me ajudar a fazer mais vídeos para vocês. Valeu!